Volney Queiroz. Volney, bom dia mais uma vez, prazer falar com você aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia, amigos da Rádio Cidade. É um prazer voltar a conversar com você, com seus ouvintes. Muito bem, deputado, começar por esse fato lamentável em Foz do Iguaçu, né, que terminou com a morte de um militante do PT que estava lá comemorando aniversário e acabou assassinado, né? O assassino está no hospital internado. A primeira informação é que ele também teria morrido, mas aí a polícia recuou e disse que ele está vivo. Enfim, né, como é que um fato desse repercute no meio político, né? Vocês que convivem há vários anos aí, têm vasta experiência nessa questão política, como é que isso repercute no meio, com a avaliação que o senhor faz dessa história que chocou o Brasil inteiro? Olha, Mário, eu nasci nesse meio político, né? E quando eu era criança eu tinha um certo trauma com relação a essa violência em época eleitoral, em época política, porque o clima aqui em Caruaru, na minha infância, era muito radicalizado. Então as pessoas de um lado e de outro, aqui, vamos dizer, na época, Zé Queiroz foi candidato a prefeito a primeira vez em 1976, eu tinha 4, 5 anos de idade, mas eu via assim, eu me lembro do terror que era, né? Porque as pessoas, os comícios, tinha pistoleiro de um lado, pistoleiro do outro, que tinha que ter o mesmo número ali de gente com armado e tal, para poder não se intimidar com as sugestas, digamos assim, dos adversários. E eu me lembro que uma caminhada de Zé Queiroz, ele levou uma pedrada na testa, e foi um burro, porque ninguém sabia o que era, tinha sido um tiro, não sei o quê. Outra vez... Tem a história do tiro dele com o Rui Lira, né? Uma confusão, que um correu, o outro pulou também, né, Volney? Exatamente. Ali ele ia saindo da rádio, eles tinham feito umas denúncias contra uns políticos da época, não quero falar porque já morreram e não faz sentido falar mais, mas aí quando ele ia saindo da rádio com o Rui Lira, chegou um cara e puxou o revólver e atirou. Zé Queiroz correu para um lado, Rui Lira correu para o outro. Rui Lira, acho que mais gordinho, não foi tão rápido, levou um tiro na perna. Foi outro episódio muito lamentável. E outra vez vinha uma caminhada de Zé Queiroz e entraram as pessoas na frente, viraram um carro, enfim, era um terror na época. Então, hoje, graças a Deus, Caruaru tem um clima ameno, assim, de política, um clima respeitoso, a divergência política não passa para o campo pessoal, e eu acho isso muito bom. E me preocupo muito com esse clima de radicalização que está acontecendo no Brasil inteiro. Esse clima tem que ser desmobilizado, né? Quer dizer, nós que somos os políticos, nós temos que trabalhar ensinando o eleitor e pregando a paz, o respeito, a divergência, ao adversário, ouvir o outro sem ser necessário ir para as vias de fato, né? Então, isso é um exemplo que tem que ser dado pelos candidatos a deputado, os candidatos a governador, os candidatos a senador, candidato a presidente. Quando um candidato a presidente, como Bolsonaro, ele radicaliza o discurso e sempre fica falando em armar o povo para se defender, em metralhar petista, em mandar para outro país, não sei o quê. Ele tensiona e dá direito ao eleitor dele de achar que pode dizer isso, pode fazer isso, tá? Então, eu acho que isso contribui muito para esse clima de radicalização que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma forma, tanto os eleitores de Lula quanto os eleitores de Bolsonaro, de nós passarmos esses 3 meses aí sem que haja problemas graves pelo Brasil inteiro, né? Eu acho que... A gente vem assim, com... Todo mundo vem falando, vai ter muito problema na eleição, vai ter muito problema. O pessoal, não, mas é normal essa radicalização. Olha, eu não sei, porque a gente passou aí 20 anos com PT e PSDB se enfrentando e era um país praticamente dividido, mas a gente via pouquíssimos casos assim de violência extrema, né, que acabava com a morte, como acabou ontem, né, Volney? Eu acho que chegou o limite mesmo, né? Eu acho que isso é um alerta, ainda bem que foi no começo da eleição, e aí cabe a nós políticos fazermos esse trabalho de pacificação, e cabe também à Justiça Eleitoral a entrar com propagandas aí, pregando a paz nas eleições, né? Eu acho que isso aí vai ser uma bandeira minha a partir de agora, tá, Mário? Eu acho que todos os ambientes que eu participar, em todas as entrevistas, em todo
as minhas participações, eu vou citar isso como uma forma que a gente tem de civilidade, né? Nós não podemos voltar ao tempo da barbárie, o tempo quer dizer, da autodefesa, como se diz no direito, né? De cada um se defender com faca, com revólver, com soco, pontapé, né? Eu acho que a gente tem que lutar com argumentos, e eu acho que esse é o principal, digamos assim, ganho da humanidade, né? E da urbanidade, né? Nós temos que mostrar que somos um país onde as pessoas debatem ideias, projetos e não violência. Então acho que é um desafio que a gente tem aí por esses 3, 4 meses aí de eleições. É verdade. Ney, falando na política local, você teve agenda esse fim de semana na zona rural aqui de Caruaru. Pelo menos eu vi que a comida estava boa, que eu vi todo mundo lá satisfeito demais após... Foi uma galinha, foi que vocês comeram ali ou não? Rapaz, tinha de tudo, viu? Tinha buchada, tinha pirão, tinha galinha, tinha bode, guisado, assado. O pessoal que recebe a gente na zona rural sempre recebe com muita fartura, né? Uhum. Você participa também desses eventos, então os donos da casa fazem questão de mostrar que tem fartura e a comida estava muito boa. E foi uma celebração aí da zona rural. A gente foi lá em Poço Dantas, que é ali entre Lages e Malhado de Barreiras Queimadas, mas espelha um pouco o que a gente está vivendo na zona rural como um todo, né? Porque nós trouxemos aí 9 tratores dos 14 que a gente se comprometeu a trazer, e são tratores grandes, com hidráulico, com arado hidráulico, com carreta, e eles foram distribuídos para as associações de moradores, né? Então foi a Associação de Moradores de Pau Santo, na Normandia foram 2, em Santa Maria recebeu, Serra Velha, Serra dos Pintos, Sítio Bananas, Peladas, então, e as outras associações também vão receber. E a gente colocou o Conselho de Desenvolvimento Rural para gerenciar esses tratores, né? Para não ter proteção, não bota porque vota em fulano, ou não leva o trator ali porque aquele não é meu amigo e tal. Então, o Conselho vai fazer um grupo lá para poder gerenciar e distribuir. E nós vamos também, está chegando já aí, já estão entregues, só falta ser distribuídos 5 retroescavadeiras também, que vão fazer barreiros, barragens, né? Que vão ficar também com o Conselho. Então, eu acho que esses 14 tratores e essas 5 retroescavadeiras vão fazer uma verdadeira revolução na zona rural de Caruaru. E vão fazer com que o Conselho de Desenvolvimento Rural e as associações não precisem de prefeitura, sabe, Mário? Se tiver o trator da prefeitura para arar, muito bem, vai chegar para somar. Mas se a prefeitura não quiser, ou não levar, ou não fizer a política de aração no inverno, as associações e o Conselho de Desenvolvimento Rural de Caruaru vão ter autonomia para fazer esse trabalho, que é uma coisa muito importante, e o homem do campo precisa desse apoio. Ninguém pode ter um trator, né, no seu quintal para fazer sua aração, e quando chega na época da chuva, a hora do trator fica muito caro e o cara não pode pagar. Então ele quer plantar, mas precisa do apoio. E eu acho que isso vai ser fundamental para a comunidade rural de toda a cidade de Caruaru, da área rural, né? Olha, o Marivan manda mensagem aqui. Mário, aproveita e pergunte ao deputado se a associação de Serrote dos Bois, eu acho que é a Aprobaca o nome, vai ser contemplada aí com esses tratores. Ele pergunta aqui. Olha, eu não estou lembrado agora se é a de Serrote dos Bois, porque muitas se inscreveram, né? A gente pegou as maiores, as mais organizadas, e eu li essas, né? Que é a de Pau Santo, Normandia, Santa Maria, Serra Velha, Sítio Bananas, Peladas e Serra dos Pintos. São essas que foram entregues agora, mas tem mais 5 para serem entregues, e eu, se eu não me engano, a de Serrote dos Bois é uma delas. Mas eu vou continuar. Eu gostei tanto da receptividade que teve, da importância que teve para os agricultores, que se faltar depois mais 1 ou 2 ou 3 associações, eu faço questão de trazer mais tratores e destinar para ela, para que pelo menos as grandes, lógico, se fizer 60 associações em Caruaru, não vai dar para ter 60 tratores, né? Mas pelo menos as principais, para que elas possam ter o trator com o arado hidráulico e a carreta. Se você puder, Mário, eu acho que quarta-feira vem a entrega lá no Conselho. Eu não posso participar porque a partir de 1º de julho fica proibido político participar de ato de entrega dessas coisas, mas se você puder ir lá no Conselho
rural, lá ali perto da Rua Joaquim Nabuco, você vai ver os equipamentos lá. Eu fiquei muito surpreso, eles também, porque os tratores são de grande porte, né? E o arado é hidráulico, é um arado também grande, que pode fazer aração de terra em solo ruim, em solo duro. E a carreta é do tamanho de um carro, é uma carreta de eixo duplo, para carregar a produção também, é muito importante. Então, fiquei tão animado, rapaz, tão feliz com isso, e o povo também está muito alegre, o povo da zona rural toda. Então eu estou fazendo a segunda ação revolucionária na zona rural de Caruaru, né? A primeira, que foi as estradas asfaltadas, né, que a gente idealizou aquele projeto e conseguiu viabilizar na maioria dos grandes corredores das áreas rurais de Caruaru, e continuamos fazendo, por exemplo, agora de Pau Santo. E essa agora dos tratores e das máquinas, que eu acho que são fundamentais para quem planta e vai dar uma ajuda grande a esse povo todo. Tá certo, combinado então, Rony. Obrigado, até a semana que vem. Um abraço, Mário, um abraço, Renata. Até semana que vem. Valeu. Um abraço, deputado federal Volney Queiroz. Eu sei como é essa da zona rural. Eu consegui implantar na época que eu trabalhava.